Senhor. Vai, Senhor, pastor. Pronto. Nosso irmão Basílio vai começar a gravar a partir de agora, certo? Já são 19h32. Vamos começar a aula direitinho, de Jesus. Deixa eu avisar aqui para o pessoal. Já podem entrar. Estamos em aula. Em sala. Pronto. Bem, esperar uns 3 minutinhos para ver se o resto do pessoal entra. Acabei de colocar agora aqui no grupo da gente. Só temos 6 comigo, né? Para que não seja tão... Boa noite, professor. Amém, boa noite. Vou dividir aqui a tela. Pai do Senhor, para os irmãos, Pai do Senhor, para... Amém. Já estão vendo aqui a tela dividida? Já, pastor Jorge, já. Eu quero saber. Pronto, vocês estão vendo a tela, né, dividida? Deixa eu fazer uma solicitação na oração. Eu quero pedir oração pelo pastor Misael e o pastor Marcos Padilha. Não sei se os irmãos conhecem. O pastor Marcos Padilha está numa situação muito complicada. Certo. Só um milagre de Deus. Só um milagre. Amém, meu irmão. Amém. Eu conheço o pastor Misael, né? Um pai para mim. Conheço ele há quase 20 anos. Pastor Marcos Padilha é da comissão da área política, né? E Eu sei quem é. É aquele que, assim, vamos falar a verdade assim. Ele trabalha com política, né? Com políticos, né? trabalha na comissão política. Gente boa, ele está doente, hein? Ele está doente. Ele foi vítima de um câncer no pâncreas. Pâncreas? Meu Deus. Aí está no fígado. Já está com metástase, no caso. Metástase. E aí hoje Vamos orar, irmão. Tive a infelicidade de saber que já apresentou no pescoço. Pronto. Então, eu também peço oração a vocês pelo irmão que estava no carro com o pastor Misael, pela família, né? É o presbítero Cícero, que morreu. Ele veio a óbito no mesmo dia do acidente. Eu peço oração a vocês pela família que ficou, para Deus confortar a família, tá certo? Estava com o pastor Misael. Ele está instável, tive notícias dele hoje, e orar pelo pastor Marcos Padilha, sim. E aqui eu quero pedir pela a família do nosso cantor Joás, né? Que ele partiu para o Senhor segunda-feira. Ontem foi o enterro dele, né? E muito meu amigo mesmo. Eu sei, muito amigo do nosso evangelista aí, Josué, né? E cantor, muito amigo. Foi um momento muito, muito doloroso. Tá? Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Amém. Antes de Paz do Senhor para todos, agora oficialmente, queridos, por favor, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. É isso? Está tudo certo, pastor Ricardo? Está dentro do horário.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13 em diante. Diz assim, tem gente entrando agora no WhatsApp, não dá para responder agora. Não encontrada? Não pode. Deixa eu enviar de novo esse negócio, para ver se... Vamos lá. Eu vou ler numa versão do Rei James, tá? Eu não vou ler na corrigida, não. Eu vou ler na versão do Rei James. Ou King James atualizado, tá certo? Vou puxar aqui. Eu achei interessante essa versão aqui. Diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, Paulo dizendo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, ou da doutrina. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Amém? Com ênfase no verso 13. ênfase no verso 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura. Amém? Leitura. Então, pedido de orações que foram feitos, eu vou pedir para o nosso nobre pastor Josué orar por nós. A gente desliga o microfone e ele ora, em nome de Jesus. Por favor, meu irmão, ore por nós. Vamos orar em prol desses acontecimentos, né? Colocar as mãos de Deus e grato aí pela consideração do nobre professor Jorge. Amém? E que Deus console os corações daqueles que estão em luto, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua grande misericórdia, teu grande poder. Pai bendito, te apresentamos cada pedido de oração que foi feito esta noite, em prol das famílias. Pai querido, a família do pastor Misael, Pai querido, a família do pastor Marcos Padilha, em especial a vida dele, a vida do pastor Misael, sua esposa, Pai, os familiares do nosso querido irmão que partiu, dormiu no Senhor, Joás, Pai querido, console o coração dos familiares e amigos, e guarda a todos e livra de acidente, de assalto, as suas vidas espirituais, físicas, materiais e sentimentais e ministeriais. Pai querido, eu te agradeço por este momento onde nós se aprofundamos através de teu Filho, trazendo conhecimento para as nossas vidas e que sirvam para outras vidas. Em nome de Jesus, abençoe a cada participante, a cada aluno, a cada componente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, né? Queridos, como vocês sabem, né, estamos na terceira aula. Semana que vem é a quarta aula, onde estaremos já
conversando sobre notas, né? Daqui para o final da aula eu falo. Como eu disse, a primeira nota de vocês já é garantida pela participação, ok? Glória. Vocês já têm uma nota dada por mim, não de graça, mas porque vocês estão participando online comigo aqui. Seu Jorge, Sim, licencinha, desculpa sim. atrapalhar. E o exercício que o senhor pediu para responder, hein? Aquele eu pedi para responder para compensar a falta de aula, entende? Irmão George, né? Tá falando? Pronto, Amém, meu meu irmão. querido. Exemplo. No final do... O seu módulo é igual a esse aqui. Pronto. Eu Vou lhe ajudar. respondi, tá aqui. Pronto. Bata uma foto, mande para mim, sua aula já está compensada. Viu? Mas, desde o início eu assisti as aulas online tudinho, a primeira, a segunda e toda a terceira. Então não precisa responder. É bom responder para fim de conhecimento de vocês, mas eu passei mais isso para os irmãos ou quem faltou, sabe, a aula, mas também no início da aula, no início do dia foi complicado para todo mundo, para mim foi, então eu vou compensar que todo mundo participou. Pronto, não se preocupem não. Desde Não o se início que preocupe. eu participei, eu só passou o exercício, aí eu digo, vou responder para... Amém? Mas é bom. Pronto, o senhor tocou num ponto muito interessante. Obrigado, irmão George. Olha só. Amém, meu querido. No módulo dos senhores, na página de número, para ser preciso, na página de número, deixa eu ver aqui, 35, tem exercícios que você está vendo em aula e você tem que ler o seu material em casa. Então, você só responde se você assistiu aula ou se você leu o seu módulo. Porque o que eu coloco aqui nos slides é um pouco mais elaborado. Não é que o módulo esteja incompleto. Não. Porque se for um monólogo, eu só leio aqui e vai ficar chata a aula. Vai ficar muito chata. E eu dou aula desde 2014 com retroprojetor nas igrejas, entende? É por isso que no primeiro dia eu sofri. Mas eu acho que é enriquecedor para os alunos. E repito, para a semana tem a última aula, aí na quinta-feira ou sexta, eu vou transformar esses PowerPoint em PDF, mando no grupo de obreiros para vocês terem acesso para vocês de graça. Tem mais de 50 slides ou 55 slides. Vai ser transformado em PDF e vocês terão acesso gratuitamente, tá bom? Do trabalho que eu elaborei. Aí vai ficar melhor para vocês estudarem também, tá bom? Em PDF. Vocês receberão, vão poder baixar para o celular de vocês em PDF, que o arquivo é menor, é mais maneiro do que o PowerPoint. E nem todo celular abre PowerPoint. É melhor colocar em PDF, que hoje em dia, praticamente todos os smartphones têm PDF. Tá bom? E se quiser, eu também transformo em Word, mas é muita página. Vai ficar pesado. Tá bom? Então, queridos, página 35, eu aconselho os senhores todos responderem. Todos os senhores. Deem graças ao irmão George por me lembrar, viu? Então, os senhores têm a obrigação com a didática de responder a página 35 do livrinho dos senhores, para mostrar que vocês estão adquirindo conhecimento, tá bom? A outra nota a gente vai ver como é que faz. Não se preocupem, não. Não se preocupem com isso, não. O que importa, olha, é mais importante a aula do que nota. Nota não avalia aluno. Não avalia. Tá bom? E quando vocês quiserem participar, falar alguma coisa, pede ali, pode levantar o dedinho ou dizer, falar, eu desligo meu microfone, você fala, você participa. Todos têm liberdade. Não é assim, irmão J.S. Ramos, que é Nélio, né? Na verdade, é irmão Nélio. Olha que eu decorei seu nome. Então, vamos lá. Queridos, de acordo com o módulo dos senhores, estamos na página 21, que é a teologia na idade contemporânea. Não é isso?
O meu slide está um pouco diferente, mas é o mesmo sentido, tá bom? Se você leu, você vai ver que tem uma diferençazinha, mas eu quis mudar isso aí para a gente aprofundar mais um pouco, tá certo? Vamos lá. Vamos lá bem direitinho. No meu slide está assim, né? A teologia contemporânea é geralmente definida como um estudo da teologia e tendências teológicas de logo após a Primeira Guerra Mundial até o presente. Isto é, 1948 foi o fim da Segunda Guerra Mundial, para cá. Nós, semana passada, vimos, nós vimos o quê? Deixa eu ver aqui. Nós vimos a questão da Contra-Reforma, certo? Depois vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, vocês vão ter acesso. E hoje a gente está vendo a questão, aqui é a foto da noite de São Bartolomeu, a noite que foi terrível para aqueles que negaram a fé católica. Olha a foto como ela é pesada. Vocês estão vendo, né? A chamada Noite de São Bartolomeu, onde muitos irmãos morreram por não aderirem à fé católica, né? Infelizmente. Então, partindo para teologia contemporânea, deixa eu ver aqui, errei o slide, mas não tem problema. Aqui, no meu slide aqui, deixa eu ver, diz assim, abrangendo aproximadamente do século XX, né, foi o século passado, a gente está no 21, até hoje, as principais categorias tipicamente abordadas pela teologia contemporânea, que é a teologia atual, incluem o fundamentalismo e a neo-ortodoxia. O que é isso? Neo-ortodoxia. Uma nova ortodoxia, uma nova verdade, né? Não é verdade no plural, porque só existe uma verdade, né? O pentecostalismo, veja o que está entrando, a gente saiu da Idade Média, saiu da Reforma, da Contra-Reforma, agora a gente está, como é a introdução à teologia, a gente tem que correr um pouquinho, não dá para a gente mastigar tudo ao pé da letra, porque senão o curso duraria mais de 4 anos, porque tem muita coisa boa dentro da teologia. Então, vamos lá. E a gente já está entrando em quê? Olha o que ele fala aqui, no meu slide, que não está no teu livro, tá bom? Mas o teu livro é muito bom, é bom ler. Eu também tenho um também. Então, olha só. O pentecostalismo, o evangelicalismo, o neoliberalismo, que é perigoso, o catolicismo pós-Vaticano II, a teologia ortodoxa oriental do século XX e o movimento carismático fazem parte do século XX, que é justamente, vocês devem conhecer, essa história do movimento carismático, aonde com a renovação da fé católica para trazer de volta, tentar trazer de volta aqueles que estavam saindo hoje em dia, né? Aqueles que querem entender o que a palavra de Deus ensina sobre os tópicos importantes de hoje, podem encontrar informações úteis em uma ampla variedade de materiais teológicos contemporâneos. Veja bem, vou repetir, aqueles que querem entender o que a palavra de Deus ensina sobre os tópicos importantes de hoje, podem encontrar informações úteis em uma ampla variedade de materiais teológicos contemporâneos. No entanto, a própria Bíblia não muda. É o padrão da verdade para o crente, agora e para sempre. Queria que um dos amados, por favor, aí, lesse para nós aí esse texto conhecido, 2 Timóteo 3, 16, 17. Qualquer um dos irmãos que acharem, por favor, leia. Toda a escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha aí, toda a escritura, ela é inspirada. Quando Paulo... Professor, Sim, o nosso irmão Tarcísio, ele está com a câmera dele de cabeça para baixo, a gente está vendo ele aqui de cabeça para baixo. aí eu não sei, aí eu não sei mexer, meu irmão. Aí me desculpe. Aí eu sou fraco nesse, para virar ele, eu não vou conseguir virar ele, não. Mas o que importa é que ele está, né? Que ele está participando, mesmo de cabeça para baixo, mas ele está aqui. Não, porque Mas eu eu tô vendo normal. Eu estou vendo o irmão Tarcísio normal. Para mim, porque tá eu virei. normal. Eu virei. Ele deve ter virado. Agora Oi. está normal, agora está em ordem. Amém. Amém. Aí, queridos, olha só. A teologia, ela é importantíssima com os livros que existem, mas a palavra de Deus é o livro dos livros. Como o irmão acabou de ler agora, toda a escritura. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo escreve isso a Timóteo, a palavra escritura vai aparecer no grego o termo grafê. Todas as vezes que Paulo, prestem atenção a isso, pode cair na prova. Todas as vezes que o apóstolo Paulo usa o termo escritura nos seus escritos, nas suas... Não sei se ele usa essa palavra nas 13 cartas que ele escrevera, mas todas as vezes que o apóstolo Paulo ele usa o termo escritura, do grego grafê, ou grafai, que é derivado de grafê, ele está se referindo ao cânon judaico do Antigo Testamento. Resumindo, no nosso cânon em português, de Gênesis a Malaquias, ok? Porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, ainda estava sendo escrito o Novo Testamento. E Paulo, quando fala isso, ele se refere diretamente à Torá e aos profetas, o Tanakh, ou Tanar, como dizem na linguagem bem judaica. Então, ele se refere, na nossa linguagem, de Gênesis a Malaquias. O nosso cânon, vocês sabem, começa em Gênesis, termina em Malaquias. No cânon judaico, estou adiantando a aula de introdução ao Antigo Testamento. No cânon judaico, começa em Gênesis e termina em Crônicas. Não que não tenha os demais livros, tem. Mas a ordem cronológica dos livros num cânon judaico é diferente, mas tem todos os livros que a gente tem, ok? Então, Paulo, quando fala aí, toda a escritura é inspirada e proveitosa para redarguir, corrigir em justiça, ele está dizendo o seguinte: de Gênesis a Malaquias é importante, entendeu? Paulo não está desprezando a primeira aliança, chamada de Antigo Testamento. Eu, particularmente, vocês vão muito me ouvir falar o termo primeira aliança do que Velho Testamento, porque velho dá a ideia de passado. E toda a escritura, ele disse, toda a escritura é inspirada. Então, se ele está dizendo que de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias é inspirado, então é inspirado. Ok? Então, vamos lá. Vamos partir para avançar aqui. Nessa época aqui, veio um movimento chamado de Iluminismo. Esse movimento defendia a educação. Veja bem, é bem sorrateiro. Queriam escolas para o povo. E a liberdade religiosa, por exemplo, dentro da teologia contemporânea, ok? Acreditavam que o uso da razão
era o melhor, ou seja, e único caminho para se alcançar a liberdade. Olha o perigo, olha a casquinha de banana. Lembra da semana passada que os teólogos, os pais da igreja, conseguiram conciliar fé e razão? E no final dizendo que a fé melhora a razão? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Lembro, Aí, hã? lembro Aí, sim. pronto, amém, obrigado. Então, veja bem. Aí agora a gente está vendo o quê? Irmãos, olha, todo extremismo é perigoso. Já diz o pastor Eduardo Leandro, nosso maior teólogo, doutor, quem está nos extremos é Satanás. Temos que ter equilíbrio, ok? Razão é importante, mas ela é aprimorada pela fé. E não existe fé sem razão. Como o irmão até falou, usou uma filosofia muito interessante. Eu achei muito interessante o que ele falou a semana passada acerca de fé, né? Acerca da como é que eu vou crer sem ter razão. Um negócio bem interessante que ele falou. Então, olha só. Olha o perigo. Acreditavam que o uso da razão era melhor, o único caminho para se alcançar a liberdade e a autonomia e a emancipação, que não existiam na época do absolutismo. Lembram que também foi falado que teve uma época que a igreja queria provar tudo apenas pela fé, sem o uso da razão? Também não pode. Tem que ter os dois, pois a Bíblia, ela manda ter os dois. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Pedro. Eu vou adiantar a parte de apologética, mas vai valer a pena. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro, por favor. Capítulo 3, verso 15. Queria que qualquer um dos irmãos pode abrir o microfone e ler para nós. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 15. Depois vai ler esse texto de novo, por favor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Opa, a palavra razão apareceu, foi? Foi isso? Foi isso que eu escutei. Foi. Vos pedir a razão da esperança que há em vós. Opa! Então não existe fé louca. Existe isso. Até porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi criada, foi fundada por Daniel Berg Gunavingri. Gunavingri, ele era formado em teologia pelo Instituto de Chicago. O livro dele tornou-se um best-seller, o livro dele chamado Tabernáculo. A esposa dele, Dona Frida Wingren, musicista, poetisa, teóloga. Então, a gente tem que entender isso. A Bíblia não chama ninguém para fé louca. Não existe isso. A gente tiver no culto, digamos, na igreja de Marés, o pastor Ricardo dirigindo o trabalho, dando a palavra, aí Deus derrama uma graça, aí termina o culto, eu digo lá fora, eu não sei nem que palavra saiu, porque o fogo foi muito grande. Não. Está errado. Está errado. Pode ser domingo. Olha, irmão, na verdade, nós temos nomenclatura. Olha, nomenclatura de culto é para organização, mas todo culto é de adoração. Até o de doutrina. Todo culto é de adoração. Então, o que é que acontece? Às vezes é tanta labareda que a pessoa não sabe que texto foi lido. Olha o que o texto de Pedro está dizendo. Razão. Romanos 12, Paulo vai falar o quê? Que o nosso culto ele é racional. Eu sempre gosto de dizer sempre isso. Nós não sabemos como Deus vai operar, mas sabemos quem adoramos. Nós sabemos quem adoramos. Então, a palavra é o que está falando aqui, a teologia contemporânea, que hoje em dia, trazendo bem para os dias de hoje,
onde alguns dos nossos pregadores de plantão, não é os senhores, claro, vai para o YouTube, vai para a IA, pega um aplicativo, joga o texto, traz o sermão pronto e acabou. Está entendendo? Aí é complicado. Então, olha só. Quais eram as características do iluminismo? As ideias do iluminismo eram inicialmente disseminadas ou espalhadas por filósofos e economistas, que se diziam propagadores da luz e do conhecimento. Por isso foram chamados de iluministas. Ou seja, a ideia era abrir a cabeça daqueles que têm fé. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Né? Eles valorizavam a razão acima de tudo. Julgavam o mais importante instrumento para conseguirem alcançar o conhecimento. Estavam errados. Razão sem fé não vai. Estavam errados. Vai. Deixa eu puxar aqui. Ainda aqui, ó. Eles estimulavam o questionamento, a investigação e a experiência como forma de conhecimento da natureza, sociedade, política, economia e o ser humano. O iluminismo, é claro, o movimento dos iluminados, nada a ver com o iluminado, tá certo? Nada a ver, nada a ver. As ideias iluministas eram liberais, olhe, e logo conquistaram a população. Parece muito com o evangelho que se querem hoje, né? Que se querem hoje. Não o bíblico. Não o bíblico. As ideias iluministas eram liberais e logo conquistaram a população, intimidando alguns reis absolutistas que, com medo de perderem o governo, passaram a aceitar algumas ideias do movimento. Esses eram chamados déspotas esclarecidos. Tentavam conciliar o iluminismo com o absolutismo. Não iam conciliar nunca. Nunca a razão e a fé foram antagônicas, inimigas. Elas foram amigas. Quem tentou separar foi o ser humano. Ok? Nunca foram inimigas. E nem antibíblicas, para ser preciso. Aí, vamos ver aqui alguns filósofos que se destacaram na época aqui, principais pensadores iluministas. Isso não tem no teu livro. John Locke. O cara nasceu em 1632 e morreu em 1704. John é considerado o pai do iluminismo. Veja bem, então foi o cara que inventou o movimento. Ele negava a ideia de que Deus tinha o poder sobre o destino dos homens e afirmava que a sociedade que moldava o ser humano para o bem ou para o mal. Olha que ideia satânica. Ele dizia que Deus não tinha o poder sobre o destino das pessoas, e ainda afirmava que é aquela história que foi descartada há muito tempo, o homem ser o produto do meio. Isso aí já foi descartado há muito tempo. Né? Aí vem agora Montesquieu. Estou lendo assim, irmão, porque os nomes são em francês, né? Montesquieu. Esse carinha nasce em 1689 e morre em 1755. Ele fez parte da primeira geração de iluministas. Voltaire. Tem que fazer bico para falar em francês, né? Não é Voltaire, é Voltaire, em francês, ok? 1694 a 1778, crítico polêmico da religião e da monarquia, ou seja, da coroa. Defendia a liberdade intelectual. Veja que tem coisas que são sorrateiras. Nunca foi proibido pensar. O problema
é como eu exponho o meu pensamento, né? Até porque a fé não nos chama para não sermos pensadores. Não, a gente tem que pensar. É como diz o Dr. Rodrigo Silva, o ceticismo da fé. Você primeiro pergunta para ter a resposta. Rousseau, 1712 a 1778, defensor da pequena burguesia, queria a participação do povo na política por meio de eleições. É legalzinho. Adam Smith, estamos aqui norte-americano, fácil de falar. 1723 a 1790, principal representante do conjunto de ideias chamado liberalismo econômico. Veja bem, tudo isso faz parte da teologia contemporânea. E se a gente não tiver cuidado, esse negócio invade a nossa cabeça e a gente vai deixar de pregar evangelho para falar de política nos púlpitos. Cuidado. Cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que falar de Jesus. Tem que falar do milênio. Tem que falar da vinda de Jesus. Tá bom? Temos que ter muito cuidado com isso. Agora a gente vai entrar na questão da função da teologia. A função da teologia. Estamos vendo, introdução à teologia. Qual seria a função da teologia em meio a isso tudo? Vamos lá. A teologia e sua função podem ser entendidas de vários modos, ou de várias maneiras. Está no teu livro, literalmente, na página... Deixa eu te ajudar aqui. 22. Página 22. Página 22, tá bom? Tá literalmente, eu coloquei literalmente. Página 22. Nesse módulo aqui, ó. Tá bom? Esse módulo aqui. Vamos lá. A teologia e sua função podem ser entendidas de vários modos, ou de várias maneiras. A maioria deles não se contradiz. Mas, na verdade, se completam. Por exemplo, Deus fez o homem na sua própria imagem. E um dos aspectos mais nobres da semelhança de Deus no homem é a capacidade de pensar. Isso dessa disciplina, nós falamos que teologia é uma palavra dividida. Theos mais logia, ou logia, estudo de Deus, estudo das coisas de Deus. Então, olha só. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, certo? Em meio a todas as demais criaturas que existem, o ser humano, ou o homem, é o único que tem a capacidade de entendimento. Por mais que a gente tenha um animal em casa e adestre ele não tem a capacidade de raciocínio lógico. Ele obedece comandos. O ser humano, não. O papagaio não fala. O papagaio imita as falas. Tanto é que se um papagaio viver na selva o resto de sua vida, nunca vir para o habitat do homem, ele nunca vai falar a nossa língua. Ele vai imitar todas as línguas dos animais que há ao redor dele. Então, a fala, o raciocínio lógico, o pensar, ele foi dado por Deus ao ser humano, a nós, seres humanos, ok? Não é proibido pensar, não. Aí, aqui. Senhor. A teologia como a ação da realidade. Olha só. Foi nesse sentido que primeiro se utilizou o termo teologia. Séculos antes do advento de Cristo, ou seja, século antes da vinda de Cristo, entre os pagãos. Os gregos desse período chamavam teólogos os seus estudiosos que tentavam explicar a origem das coisas por meio de mitos acerca dos deuses.
também na igreja cristã, por diversas vezes a teologia é entendida como a explicação da realidade. Mas essa explicação da realidade não está ligada em desvendar a maneira pela qual as coisas funcionam, ou de como se formaram, senão antes o seu lugar no propósito de Deus. E é aqui que entra o outro elemento importante da teologia. Não é a razão, é a fé aqui. Sem a qual a teologia vira mera ciência humana e perde a sua essência. Está vendo como é interessante aqui? A teologia sem fé, só com razão, por isso que precisa dos dois. Vou sempre repetir isso. Com fé, sem fé, ela vira uma mera ciência, sem vida. Só com informação. E com fé e razão, é informação e também conhecimento e revelação. Agora, senhores, vamos entrar no campo, vamos pincelar o campo da apologética, ou apologia cristã, que significa defesa. Apologia, no grego, defesa, tá? Aí tem aqui um slidezinho dizendo, esteja preparado para dar uma resposta. Lembram do texto que acabamos de ler aí com o irmão? A resposta, o irmão leu em Pedro. Em 1 Pedro, ele leu em 1 Pedro, ele leu em 1 Pedro sobre a questão da razão da nossa fé. A pergunta para vocês é a seguinte, sem olhar o texto. Sem olhar o texto bíblico. É para dar razão da fé com ignorância ou com mansidão? Com mansidão, meu Com pastor. mansidão. Com mansidão, com certeza. É aonde mora a nossa dificuldade. Porque, dependendo de com quem estejamos debatendo, às vezes a pessoa é uma pessoa sádica, é uma pessoa que gosta de desdenhar da fé. E você tem que manter o equilíbrio. Porque não é fácil, mas Pedro está dizendo, ele usa a palavra ali, defesa, no grego ele fala apologia, que é defesa, com mansidão, para dar razão da nossa fé. Olhe só, voltando à questão do texto, da palavra razão. Então, a nossa fé não é cega. A nossa fé não é cega. Só um momento, pegar uma extensãozinha aqui para o celular. Sim, senhor. Olha só. Ó, professor, uma certa vez, Vamos lá. O irmão, ele me disse uma coisa, lá no Jardim 13 de Maio. Ele disse, isso faz muito tempo que ele me disse, há mais de 30 anos que ele me disse. Não sei agora, porque as coisas totalmente mudaram, né? Mas ele disse, olha, o nosso grande espírito é que a gente tem habilidade de conversar com as pessoas que derrubaram a fé. Ele é tão generoso, mas a gente tem tanta facilidade. Eu achei muito interessante ele dizer isso. Aí eu disse a ele, eu acho, irmão, é o seguinte, eu concordo plenamente com o senhor, mas eu acho que é o despreparo. Eu preparo. Né? Porque quem está preparado tem um tempero. Da mesma forma é com o tempero. Né? Olha. Eu disse a ele, eu não perco tempo com isso. Eu disse a ele, eu não perco tempo. Eu estou na parte de 5 anos de evangelho, mas eu disse a ele, eu não perco tempo com isso. Tá? Mas ele disse, você vai encontrar muito disso por aí, que eles vêm tão calmo, tão sutil, tão educado, aí a pessoa parte com tanta ignorância, porque ele acha que a fé só é a dele mesmo, sabe? Assim, isso é interessante o senhor falar, assim, porque assim, aqui a gente tem que trabalhar com a realidade.
Para que eu possa debater, eu tenho que aprender a arte de escutar. Veja que nós, quando a gente vai falar, até quando a gente está discutindo com alguém na escola dominical, a gente não quer deixar o outro falar. Quem quer falar somos nós. Estou falando de nós de matriz pentecostal. Nós, né? Nós temos que aprender primeiro a ouvir. Aí como é que eu vou me defender se eu não sei as armas que o outro tem? Então, você olha para o relógio e diz, pronto, fale. Para falar 10 minutos, você tem direito a 10 minutos de réplica. Se ele for tentar interferir você de falar, você tem toda a liberdade de dizer, meu querido, eu disputei 10 minutos, agora é minha vez de falar. Tá certo? Você falou 10 minutos, eu não te interrompi. Agora é minha vez de falar os 10 minutos. Não? E assim vai. Mas só que, se gerar uma coisa, uma bagunça, vai gerar raiva. Quer ver um dos pontos muito polêmicos que acontece muito em nosso meio? São duas questões que existem, estou até adiantando a aula, duas questões muito pertinentes, é importante, sim, mas às vezes fica muito acalorada a coisa, é quando se fala de arminianismo e calvinismo e quando se fala sobre escatologia. É uma complicação que a gente tem, que o um quer ter razão mais do que o outro, que fulano disse aquilo, que Beltrano disse isso, entendeu? Então é melhor a gente ouvir, para depois a gente tentar falar alguma coisa. Se eu não souber do assunto, eu nem me meto. Olha só. A reação da igreja quanto ao iluminismo. Qual foi a reação? Deus levanta apologistas ou apologetas, defensores da fé. Defensores, pronto. A palavra apologia não quer dizer defensor de fé. Defensor de fé. É defensor. Como a gente está tratando de teologia, é defensor de fé. Aí, veja bem, escritores cristãos do século II, olha só, procuravam defender o cristianismo contra opositores pagãos. O fato deles serem pagãos não quer dizer que eles não eram inteligentes, ok? Toda pessoa de uma seita, principalmente Testemunho de Jeová, eles são pessoas inteligentes. Entende? E nessa época aqui, do século II para frente, né, tinham, de fato, opositores que estudavam muito, distorciam a palavra. Então, esses caras aqui, esses pais apologetas, tiveram muito trabalho. E se essa moda pegasse nosso meio, seria interessante. Vamos lá. Na época dos apologetas, quando alguém estivesse falando e fosse uma heresia, o outro interrompia na hora a fala dele e começava a falar também. Entendeu? Não sei se vocês lembram, isso faz muito tempo atrás, foi ainda da minha época, quando alguém no nosso púlpito estava falando demais, o pastor puxava o paletó. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O pastor chegava e, pô, tá bom, puxava o paletó. Entendeu? Para ter ordem e decência. Mas você vai fazer hoje, vai dizer, o pregador vai dizer logo que Deus vai matar o pastor. Eu sou desse tempo e vi isso aí. Pronto, olha aí. O pastor Valdemar Silva. Pronto. O Rocha. Pastor Jorge. O Silva. Sim. Pastor Pode falar. Jorge. Fica à vontade, pastor Ricardo. É só para a questão de entendimento. Esse ponto da teologia como sistematização da doutrina cristã está dentro desse contexto apologético? Tá. Porque, boa pergunta. A sistematização da teologia, ela vai fazer com que a gente estude a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Logo, você vai ter conhecimento para defender a sua fé, não em textos isolados, mas como a Bíblia como um todo. Tem sim, tem tudo a ver. Boa pergunta. Entendeu? O senhor me fez dar uma resposta que eu ia falar na frente.
Mas parabéns pela pergunta, muito bem elaborada. Mas pela ignorância mesmo, viu? Porque Nada disso. Então, já pegando o que o senhor falou antes sobre da apologética aí, tinha um slide acerca disso aí. Eu acompanhando pelo livro, eu digo, só para tirar dúvida se está dentro do mesmo contexto. Pronto, tem sim. Olha, a questão, justamente, a teologia sistemática, ela não vai trabalhar com um livro só, ou com um texto só, ela vai trabalhar com toda a Bíblia. Por isso que doutrina, eu falo assim, quando eu falo doutrina, gente, não é só ensinamento de culto de doutrina. Obrigado, meu Ricardo, pela pergunta. Quando eu falo de uma igreja tradicional, de 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, sistematizar uma doutrina, tem que ter muito cuidado, tem que ter um concílio de teólogos para se trazer uma doutrina de Gênesis a Apocalipse. Por isso que é muito sério essa questão de se mexer em estatuto, de se falar de estatuto. O Ricardo fez uma pergunta fantástica, e eu tenho que parabenizar essa pergunta. E se você não aprender a sistematizar o seu estudo também, fica desorganizado, né? E se você... Eu sei que tem perigos, tem alguns perigos na teologia sistemática, tem alguns perigos, mas também, em contrapartida, tem muita coisa boa nelas, né? Porque nelas tem doutrinas, né, vamos dizer assim, existe a teologia bíblica e a teologia sistemática. Elas não são inimigas, mas são diferentes. Entendeu? Vamos deixar mais para frente. Vai, já eu falo melhor sobre isso. Olha, os principais apologistas ou apologetas foram Justino, o chamado mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria. Olha só, quem foi Justino o mártir? Ele nasceu no ano 100 e morre em 165, ou seja, morre aos 65 anos de idade, e através do conceito do Logos, mostrou ao imperador e aos romanos como os cristãos seguiam os melhores princípios da sabedoria grega. Está entendendo? Então, aí você mostra razão e fé. Você concilia razão e fé. Justino Mártir, ele era inteligente, tinha conhecimento bíblico, dentro, claro, que não existiam versões na época, dessa época aqui, não existiam versões de Bíblia, era só hebraico na mão e grego na mão. Só na mão desses homens só tinha manuscritos, não tinha versões. Eram caras que de fato entendiam, não é um Jorge Isidro hoje que é copiador deles, não. Entende? Essa aqui é a verdade. Então, olha só, olha o que ele disse. Através do conceito do Logos, o que é isso? O conceito da palavra. Mostrou ao imperador e aos romanos como os cristãos seguiam os melhores princípios da sabedoria grega. Clemente de Alexandria, nasce em 150, tudo século I. E século II, é claro. E morre em 215, escreveu vários tratados, foi mestre de Orígenes. Olha só. Tertuliano de Cartago, 1155 a 220 depois de Cristo, defendeu a Trindade e a encarnação do Logos, ou seja, a encarnação da palavra. Ele defendeu isso aí. Foi o carinha que criou o termo Trinitas, do latim, que tornou-se a palavra Trindade em português. Ok? Ele que criou essa palavra, Trindade. Tertuliano de Cartago. Orígenes de Alexandria, 185 a 254 depois de Cristo. Foi desde criança, era polêmico. Fé desde criança, perdão. Ele tinha uma fé desde menino. Era polêmico e se expunha aos perigos em praça pública. Com 18 anos, tornou-se diretor de uma escola de fé. Com 18 anos de idade, o cara tornou-se diretor de uma escola de fé. A gente está falando de pessoas que, de fato, sabiam das coisas. Né? Eu gosto de dizer isso, a gente
Nós somos cópias. Aí vamos lá. Apologética. Foi Faz da Tertuliano, não foi que fez a palavra trindade, não foi Tertuliano? Foi ele que criou o termo primeiro do latim, trinitas, que traduzido para português é trindade. Tá? Sabe por quê? Eu aprendi isso, eu sou visto domingo, o professor falou na escola dominical, eu digo, olha. Mas na lição não tem dizendo como foi, né? Assim, como foi que ele deu a esse conceito de trinitas, de trindade, não tem na lição. Quer que eu diga? Vocês querem ouvir? Diga. É o seguinte, ele estava assistindo um teatro e viu um ator, ele já viu que na igreja estava com muita dificuldade de se entender Deus, Jesus e o Espírito Santo, como uma só pessoa em essência. Ele assistindo um teatro de máscaras e viu um homem representando 3 papéis. Ele tirava a máscara, claro que era um teatro grego, né? Eles são mestres nessa área aí. E esse ator, ele vendo, assistindo a peça, ele botava uma máscara e falava alguma coisa. Tirava uma máscara e colocava outra. Tirava a máscara e colocava outra. Aí ele teve uma iluminação assim, na mente dele, do termo trinitas. Quer dizer, um homem só no teatro representando 3 personagens. Aí veio para facilitar na nossa mente a palavra trindade. Foi mais ou menos assim. Apologética dos pais da igreja. Justino Marte. Já falamos disso, né? Filho de pais pagãos. Vamos entrar um pouquinho na vida desse carinha aqui. Teria nascido perto da cidade de Siquém, onde passou boa parte de sua juventude numa busca filosófica atrás da verdade. A maioria desses pais da igreja, irmãos, antes de serem teólogos, é porque filosofia fazia parte das escolas. A filosofia nunca foi inimiga da teologia. Primeiro vem teologia, depois vem as demais ciências, é claro. Isso aí é um fato, primeiro vem teologia. Mas o problema não está na filosofia em si, mas nas pessoas que fazem a filosofia. Porque nós temos filosofia na Bíblia. Quer ver uma filosofia boa? Vou dizer para vocês aqui. Bem interessante isso. Quando João Batista aparece no capítulo 1 do Evangelho de João, o que é que ele diz de Jesus? Quando a classe farisaica manda perguntar quem ele era. És tu o Cristo? És tu o profeta? Ele diz, eu sou a voz. Mas virá um... Aí, olha a filosofia. Que ele veio depois de mim, mas é antes de mim. Está entendendo? Ele veio depois de mim, isto é, 6 meses, ele era mais velho do que o seu primo Jesus, 6 meses. E ele diz, ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Ok? Isso é uma filosofia, do tipo de sabedoria estilada. Tem mais coisas. No Talmud também tem muita coisa que eu vou passar para vocês também, interessante. Um homem de 88 anos de idade, ele acende uma vela. Aí chama uma criança de 12 anos e pergunta para ela, de onde veio o fogo? Aí o menino faz assim, ó, e apaga o fogo e pergunta para o Senhor, para onde ele foi? Não é para subestimar ninguém, entendeu? Então, é como a gente falou a semana passada de Agostinho de Hipona, né? 2 presos estavam na cadeia, um viu lama e o outro viu as estrelas. Né? Então, assim, às vezes a gente quer pegar uma pessoa, mas a gente é pego nessa, né? Então, olha só. E Justino Marte, ele foi também um filósofo platônico, defendeu as ideias de Platão. São os denominados de primeira apologia, o primeira apologética, segunda apologia e o diálogo com Trifo. Veja bem, ele pegou uma discussão, nada mais, nada menos do que com um judeu chamado Trifo.
Sua primeira apologia é dirigida ao imperador Antônio Pio, que reinou em 138, de 138 a 161 depois de Cristo, aos seus filhos Lúcio e Marco Aurélio, a todo o Senado romano e a todos os romanos. A segunda apologia, ou a segunda defesa, é dirigida ao Senado romano, embora já tivesse sido alcançada pela primeira. Quer dizer, ele mandou a primeira, foi alcançada e consolidou com a segunda. Os dois foram escritos para contestar a perseguição. O diálogo com Trífo consta que uma conversa de 2 dias entre Justino e o douto judeu contemporâneo dele. Isto é, o debate durou 2 dias. Os dois, tanto Trífo como Justino, na mão, com manuscritos, não era com traduções de Bíblia. Eram os dois com um texto grego e um texto hebraico na mão. 2 dias. E Justino foi o vencedor. Mostrou que, de fato, Cristo está de Gênesis a Malaquias e de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, não é que eles passaram 2 dias falando, sem parar, sem comer, beber, não, mas tinha intervalos, era como uma audiência de um juiz, 2 advogados discutindo, né? E eles dois passaram 2 dias discutindo sobre fé, sobre Jesus, sobre o não Messias, sobre o Messias, e Justino Marte, que foi o campeão desse debate, calando a boca de Trífo. Né? Esse era Justino o Marte. Por que o Marte? Porque ele morreu martirizado. Ele ficou com esse título. Tá certo? Vamos lá. Agora tem os apologistas orientais. Justino Marte ainda foi o principal apologista do século II, filho de pais pagãos, nascido perto de Siquém, se tornou um inquieto filósofo em busca da verdade. Foi adepto do estoicismo. O estoicismo, eu não tenho tempo de falar aqui agora, mas é interessante, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado com o estoicismo, entendeu? Do idealismo nobre de Platão e das ideias de Aristóteles. Frustrou-se com os pagamentos exigidos por seus sucessores e chegou a se interessar pela filosofia numérica de Pitágoras. Olha a cabeça desses caras. Olha a cabeça do cara. Sua busca terminou quando, passeando pela praia, um velho senhor o encaminhou aonde? A quem? A Bíblia. Parece brincadeira. Ele estava perdido com tanta filosofia, com tanta matemática, com tanta informação, com tanta informação, mas na praia, uma bela tarde, um senhor de idade lhe apresenta a Bíblia Sagrada. Com uma verdade, uma verdadeira filosofia. Olha só. Ali encontrou a paz que tanto ansiava e logo abriu uma escola cristã em Roma. Foi martirizado, morto, decapitado, por decapitação, em 665 depois de Cristo. Ele perdeu a cabeça por causa da fé, né? Era assim na época. Era só assim. E, pastor, Sim. assim, eu sei que não tem nada a ver com a aula, não, mas eu achei interessante. Um rapaz, ele perguntou ao IA, a inteligência artificial, eu vi isso ontem. Sim. Ele disse, inteligência artificial, se você virasse um ser humano e você soubesse que ia morrer, qual religião você seguiria? Aí a inteligência artificial disse que seria cristão, porque ele sendo cristão, ele tinha um alvo, que era servir a Jesus, que era o único salvador e era o único que chegava até Deus. Aí eu achei interessante, por quê? Porque o rapaz, querendo saber qual era o melhor, a inteligência artificial falou sobre o cristianismo, né? Falou que a única coisa que chegava até Deus era Jesus, porque ele foi o único que morreu por nós,
e ressuscitou para nos dar a salvação. Eu achei interessante, por isso que eu comentei agora. Aí o senhor falou aí que o rapaz, esqueci o nome, que o rapaz pegou e mostrou a Bíblia a ele, o senhor acabou de falar. Justino Marte. Sim. Olha, Ah, eu perguntei a IA, eu perguntei. hum, Eu trabalho, né, eu trabalho muito com inteligência artificial. E eu perguntei a ele sobre o pastor Zé Carlos de Lima. Se ele conhecia um pastor que tinha uma vida em um libato espiritual aí, ele apontou o pastor de Lima. E aí, José Carlos de Lima, né? E aí eu perguntei a ele, se você tivesse uma oportunidade de ser um pastor no dia, eu queria ser que nem um pastor Zé Carlos. Mas é uma coisa fantástica esse negócio. Às vezes a gente pensa até Eu não curto muito a IA. às vezes a gente é uma pessoa mesmo. Você entendo. Vocês sabiam que quando você acessa a IA, você está acabando com muitas coisas. o que ela mostrou que entre as religiões que o povo fala, nós não somos religiões, né? Entre as religiões que fala, eles escolheram o cristianismo, né? Aí eu fiquei olhando Eu assim, sei. rapaz, É assim, a questão é, vamos lá, principais apologistas, Tertuliano agora, Tertuliano, principal apologista da Igreja Ocidental, nasceu em Cartago, em 160, era advogado, olha só, era advogado e converteu-se ao cristianismo quando advogava em Roma. Nessa época aqui desses pais da igreja, geralmente era assim, o primeiro filho, homem, ele tinha que ser advogado. O segundo filho, ele tinha que ser médico. O terceiro, padre. Era mais ou menos por aí, nessa época. Entendeu? Nessa época dos pais da igreja. O primeiro tinha que ser advogado, o segundo médico, o terceiro tinha que ser sacerdote da igreja católica. Aí, veja bem, escreveu o Apologeticum, do latim, para o governador romano, onde defendia que os cristãos eram leais cidadãos do império, para tentar amenizar a perseguição romana. Tá? Tertuliano de Cartago, vou pular Tertuliano. Vou falar de seu Tassiano aqui agora. Tá? Seu Tassiano. pastor, se o senhor se sentir cansado e quiser que eu leia, eu leio. Eu gosto de ler. Amém. O senhor está podendo ler aí? Lê aí para nós, então. Faça esse favor. Amém. Apologistas orientais Tassiano. Tassiano, no século 110 ao século 180, discípulo de Justino em Roma e erudito oriental muito viajado, escreveu o discurso aos helenos após a metade do século II. Continuo? Para um pouquinho. Quem eram os helenos? Eram os gregos. Entendeu? Eram os gregos. Os helenos eram os gregos. Não, quero aparecer, eu quero... Sim. Eram os gregos. Continue, meu irmão. Peraí, vamos lá. A obra é uma denúncia das pretensões gregas da liderança cultural e foi escrita a todo um povo. Olha só, a obra é uma denúncia. Pode ler. Defendia que... Pode ler. Defendia que, como o cristianismo era superior à religião e filosofia gregas, os cristãos mereciam melhor tratamento. Dê uma pausa aqui. Para vocês verem como o cristianismo, ele não é apenas uma religião. Ele é um modo de viver. Se a gente for olhar, perguntar a um cientista da religião, na verdade, só existem 5 religiões no mundo. Todas as outras ficam debaixo delas. Então,
Olha o que ele falou aqui. Ele disse que o cristianismo era superior à religião e filosofias gregas. Os cristãos mereciam melhor tratamento. Continue, meu irmão. A segunda sessão. A segunda seção da obra compara os ensinos cristãos com a mitologia e a filosofia grega. E a próxima mostra que o cristianismo é mais antigo que ambos. Olhe que coisa interessante. Que coisa interessante. O cristianismo vem antes dessas filosofias e mitologias que se tem. Continua, meu irmão. A última seção trabalha uma escultura grega encontrada em Roma. Pode ler. E também foi o compilador do Diatessaron, mais antiga harmonia dos evangelhos. Pronto, para você ver que razão bate com fé. Deixa eu puxar outro slide aqui. Amém. Aí, ó, que diz aqui, vou lhe ajudar agora, George. Os apologistas possuíam um objetivo duplo em seus escritos: refutar falsas acusações e desenvolver uma nova perspectiva sobre o cristianismo, uma nova visão, uma nova cosmovisão sobre o cristianismo. Seus escritos ou apologias, procuravam criar uma interpretação inteligente do cristianismo. Paulo, deixa eu dar uma palhinha aqui para os senhores. No capítulo 16 de Romanos, quando ele chega em Atenas e prega ao Deus desconhecido, ele ali estava de frente de filósofos, de estoicos, de epicureus, de homens muito inteligentes, para que ele pudesse falar daquele Deus desconhecido. Ele teve que ler a história que antecedeu o Areópago, que era chamado, há 5 séculos antes de Cristo, de Colina de Marte. Esses escritos que Paulo teve que ler e entender para poder pregar para eles sobre aquele altar sem nenhuma representatividade, não tinha nenhuma imagem de escultura ali, só tinha o nome, Agnosto Theos, em grego. Ele viu um altar, irmão, com esse nome. Ele não viu um nome em português. Ele viu um nome chamado Agnosto Theos. Quando Paulo chega no Areópago, que era Colina de Marte, e vê esse nome, não, vou pesquisar. Aí ele pesquisou sobre Epimênides, sobre a história que houve da praga que veio em Atenas, para poder pregar. E Lucas escrevendo apenas os tópicos da mensagem de Paulo. Que não deu para escrever tudo, não. Entendeu? Assim, é interessante porque mostra o que Paulo disse quando ele vai morrer. Quando ele está perto de morrer, que lemos a semana passada, o que ele disse? Quando você for para a casa de Carpo, me traga os pergaminhos e os livros. Ele não pede só os pergaminhos. Pergaminhos, claro, que é de Gênesis a Malaquias. Mas ele pede os livros, que eram outras literaturas, e Paulo era um homem muito instruído. Então, olha só, continuando aqui, escreviam como filósofos e não como teólogos, usaram o Novo Testamento mais do que os pais apostólicos. Veja bem, eles usaram mais o Novo Testamento do que os pais apostólicos, para você ter uma ideia. Como a Bíblia sempre foi uma ferramenta de debates e de credibilidade. Aqui a gente tem aqui uma filinha de homens inteligentes que creram em Deus, mesmo sendo inteligentíssimos. O cristianismo e a ciência. Alguns cientistas cristãos. Sir Francis Bacon. Ele somente estabeleceu o método científico que cria em Deus,
Veja que no final dessa charge tem o que um cara? Crentes na Bíblia não podem ser cientistas. Crentes na Bíblia não podem ser cientistas. Aí, vamos lá. Segundo, Johannes Kepler. Ele criou as 3 leis da termodinâmica do movimento planetário. Descobriu as 3 leis do movimento planetário. Cria em Deus. O terceiro, Sir, ou Senhor, Isaac Newton, co-inventor do cálculo. Louis Pasteur, ele pai da microbiologia. James Clerk Maxwell, ele leis da eletricidade e do... Deixa eu ver aqui no meu slide maior. Magnetismo. Pronto, obrigado. Raymond V. Damian, ele foi o inventor da matemática quântica. Não, ressonância magnética. Da ressonância magnética. Obrigado. Pronto. Esses homens aqui provaram que é possível serem cientistas e crerem em Deus. Tem mais, né? No século XXI, tem muita gente aí que crê. Né? Olha essa frasezinha aqui. Todo cristão, ele deve ser um apologista ou uma apologeta. Ele tem que saber defender a sua fé. E aí digo mais, com mansidão. Todo. Entendeu? Então, aqui a gente vai passando aqui, deixa eu ver aqui, para filosofia e teologia, ou teologia e filosofia, para a gente concluir com esse assunto aqui. Olha que coisa interessante. Tá tão bom, já vai concluir? Ô, rapaz, é um modo de falar, né? Assim, olha só, no livro da gente, cadê? Dando um pulo de crente, página 27, né? Tem a teologia e a filosofia. E as duas caminhavam de mãos juntas, né? Vamos lá. Interessante isso aqui. Está no teu livro, literalmente como está no teu livro. Tá bom? Olha só. Por diversas razões, no decorrer da história, a teologia e a filosofia viveram intrinsecamente ligadas. Veja bem, a filosofia e a teologia e a filosofia viviam totalmente ligadas, seja em movimento de atração ou repulsa, ou seja, ou estavam uma concordando com a outra, ou estavam discordando, mas estavam sempre ali, batendo no martelo, assim, se batendo uma na outra, assim. Cadê? Às vezes como aliada, outras como vilã. O certo é que nem sempre essa relação foi de ódio. Pascal, ou Blaise Pascal, filósofo francês, crente em Cristo, por exemplo, ele chegou a declarar que Platão preparava o advento do cristianismo. Veja que Platão foi antes de Cristo. Olha a cabeça de Blaise Pascal. Muitos estudiosos, no decorrer das épocas, têm reconhecido que a filosofia e a teologia têm os mesmos objetivos de estudo. Quais são? Deus, o homem e o mundo. Tanto é assim que, em algumas tradições cristãs, exige-se o estudo da filosofia como pré-requisito aos estudos teológicos. Vou dar o exemplo de um lugar só. Um padre, para poder ser padre, ele não tem que ter apenas teologia.
ele tem que ser filósofo. Todo padre é filósofo. É um pré-requisito para ele poder estudar teologia e ser ordenado sacerdote. Então, na Igreja Católica, hoje, ela exige dos seus sacerdotes os 2 cursos de teologia e de filosofia. Filosofia e teologia. Como Lutero era doutor em teologia e também entendia muito de filosofia. Ok? E eles ficam também, né, tipo, morando no mosteiro 5 anos, né, só estudando, né, pastor? É chamado de claustro, né? Mosteiro, muito bem, claustro, isolados do mundo. Né? Mas o que é filosofia? Eu vou ter aqui isso em português. E a palavra filosofia vem do grego philos, que é amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Hoje é uma disciplina ou uma área de estudos que envolve a investigação, análise, discussão, formação e reflexão de ideias ou visões de mundo em uma situação geral, abstrata ou fundamental. Originou-se da inquietação gerada pela curiosidade humana em compreender e questionar os valores e as interpretações comumente aceitas sobre sua própria realidade, Deus e o mundo que o cerca. O modo pelo qual vemos a relação entre filosofia e a teologia é em si mesmo uma questão teológica, pois depende da nossa teologia. Por isso, através da história da Igreja, tem existido diversas posturas a respeito da filosofia e seu lugar na teologia. O que é isso? Se eu sou uma pessoa que leio Bíblia, eu não vou ter medo de nenhuma ciência. É isso que ele quer dizer aqui. O nosso pastor Eduardo escreveu esse livro aqui, essa parte aqui. Depende da teologia, isto é, depende daquilo, de quanto eu sei de Deus. Através de onde? Da sua palavra. Então, para que eu não me perca apenas no pensamento, no jardim, contemplando o belo, eu tenho que manejar bem a palavra. Aí, eu posso conversar, pegar a Bíblia, colocar aqui e chamar as ciências para a gente conversar. Isso é para a última aula, né? A teologia e as outras ciências. Mas a Bíblia, ela não corre de nenhum tipo de debate com nenhuma ciência. Entende? Mas a minha ferramenta de fé não é a Bíblia, então eu tenho que manejar bem a palavra da verdade, para poder me defender, porque é o livro mais antigo do planeta, ou um dos livros mais antigos do planeta. A Bíblia, e mais perseguido e vivo. Né? Quando nós falamos... Sim. Pastor Jorge, aqui. Sim. O senhor conhece alguém que, no meio cristão, já que o senhor conhece muita gente, que estuda muito, Sim. tenha se aventurado da filosofia e tenha abandonado a fé em Cristo Jesus? Não, eu vou dar um exemplo melhor. Eu conheci um, quando eu fazia o ministerial, e eu conheci um que hoje ele é professor da rede particular de filosofia e é teólogo. Pastor também de igreja, mas a maioria dos filósofos que eu conheci ou eram espíritas, eu trabalhei com um, infelizmente, e também conheci um na Maciel Pinheiro, que se enveredou para a filosofia, e ele perdeu a fé. Só que me fez lembrar, o nome dele agora, ele até ia para um documento, para o meu patrão assinar. Ele trabalhava no CDL, esse rapaz. Ele era crente, anos 90, obrigado, irmão Ricardo, pela pergunta. Ele era crente, aí enveredou para a filosofia, perdeu a fé. E virou ateu, né? Aí teve um dia que ele chegou lá na loja,
Aí o filho do dono da loja foi e questionou ele, né? Rapaz, como é que tu perdeu a fé? Aí eu fiquei calado, né? Eu fiquei de canto, ouvindo eles conversarem. Léo e esse rapaz, que trabalhava para o CDL, ele fez, na verdade, a fé é cega. Ele disse assim para o leigo Léo Teixeira, né? Aí ele fez, aí fala com o Jorge aí, na época, nos anos 90, era bem novo convertido, eu digo, rapaz, misericórdia. Ele veio, a gente sentou, ele chegou perto de mim e disse, como é que tu consegue caminhar no escuro? Eu digo, é por isso que é fé. Porque você fecha o olho e sabe quem está te guiando. Então você está me ajudando a defender a minha fé. Mais ainda, meu filho, se você disse que a fé é cega, então isso mostra que a gente anda com segurança, porque a gente anda por vista. Ele fez. Esse aqui é sabidinho demais. Mas o irmão Ricardo tem razão. Olha, tem gente que não consegue conciliar. Não Eu fiz essa consegue. pergunta porque, assim, me parece que há uma certa restrição no meio cristão quanto a isso. Não que todos devam, ou que seja obrigatório, aprender filosofia, mas me parece que a restrição se dá mais por conta da falta de conhecimento bíblico, de respaldo, porque aí teme na hora que for confrontado, não sustentar a fé. Sei. Então, eu acho que a restrição se dá mais por causa disso. Por isso que os senhores concordam comigo. Eu concordo. Eu É concordo. assim, pastor, rapidinho, eu sei que o senhor quer encerrar. Eu estive conversando com um rapaz. Não, porque eu pulei um slide. Eu pulei um slide, eu vou já falar sobre ele, que o irmão Ricardo perguntou, eu pulei o slide, eu tenho que explicar para você. Mas pode falar, meu irmão, fica à vontade. Pode Um falar. rapaz, um amigo meu, veio desde a infância, e a família dele é muito católica. Aí eu disse a ele, né, que eu tinha sido consagrado a evangelista, e estou fazendo curso de teologia. Ele disse, não, faça não, Gel, que ele me chama de Gel, amigo de infância. Disse, por quê? Aí disse, não, porque o povo diz que a pessoa fazer curso de teologia, a pessoa esfria na fé. Oxi. Eu digo esfria na fé, meu querido, quando a pessoa quer adquirir conhecimento para si mesma, quando você quer para ensinar outras pessoas, porque não há erro nenhum ler um livro de espiritismo, não há erro nenhum ler um livro de romântico, não há erro nenhum. Agora, há erro em eu ler e fazer aquilo que eu li, porque como é que eu vou falar do espiritismo se eu não tenho conhecimento nenhum? Como é que eu vou falar de catolicismo se eu não tenho conhecimento nenhum? Aí eu digo, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais conhecermos, melhor. Porque se você tiver a graça e não ter o conhecimento, não vale nada. Tem que crescer nos dois. Mas tá certo, mano. São coisas que até os cristãos mesmo, os cristãos que se dizem evangélicos, tem uns que não aceitam o curso de teologia e falam que não é bom. Mas aquele que está num propósito de aprender para querer crescer espiritualmente, eu acho que é certo fazer. Amém? Por não atrapalhar a aula. Professor, veja só. Atrapalha não, não atrapalha não. Vocês são bênçãos. Vocês me ajudam. Feito bem a pensar, gostei de me colocar aí. Eu vou falar dois assuntos rapidinho. Lá no centro da cidade, eu um amigo meu, em 1980 e acho que 89, que a gente andava junto. Aí eu encontrei lá perto da Eletropeça. Eu disse, pai, senhor, meu irmão, eu não estou nessa mais de dar a paz do senhor, não. Eu disse, mas por quê, meu irmão? Foi que houve. Entrei na universidade e terminei meu curso lá agora não me lembro o nome do curso que ele disse. E depois que eu passei a estudar na universidade, foi que eu comecei a entender a Bíblia, e esse negócio de crente não funciona, não. Eu digo, é mesmo, é sério. Eu digo, permita-me eu fazer uma pergunta a tu. Eu disse, tu está numa universidade ou num terreiro de macumba? Eita, é forte. Foi boa. Não, o cara é conversado, eu fui conversado com ele também.
Eu digo, rapaz, agora, como assim não? Tu está em um terreiro de macumba, meu irmão, é o seguinte, quando se nega a fé em Cristo, a gente está do outro lado oposto. Aí ele olhou assim para mim, disse, não, eu vou te dar mais aula aqui. Meu irmão, veja só, eu não tenho tempo, não, porque eu estou com minha loja lá, sem ninguém. É melhor tu ir lá na loja que a gente conversa lá. Tá certo? Tu conversa e a gente dá tudo certo. Certo? Agora, professor, veja só. A Bíblia, ela menciona uma pancada de livro que não tem na Bíblia. Não tem, né? Como? O livro das guerras, né, do Senhor, que está lá em número 21 e 14, né? Tem o livro do Justo, né? O Justo, que está lá em Josué. Olha, número 20 e 14, e Josué que está 10 e 13, e 2 Samuel 11 e 18. Quer dizer, menciona uma pancada de livro. Qual é a minha pergunta? Há algum escrito referente a esses livros? Rapaz, Porque que a Bíblia é mais antiga do que eles, né? Não sei. Não sei se é mais antiga que eles. Mas assim, talvez... deu algum legado desse livro. Pastor Jorge, vai dar para terminar lá hoje 9 horas, não, viu? O negócio hoje tá bom. Vai não, vai não, vai não. Vocês têm paciência de ouvir a resposta? Não, pastor, eu falo assim com propriedade porque eu fui criado, meu pai ele era espírita. Eu fui criado no espiritismo. Eu frequentava catecismo todo sábado à tarde. No domingo de manhã eu ia para a missa, no domingo de manhã, a missa do domingo. E no domingo à tarde eu ia meio no chão fazendo oferenda para o inimigo. Aí eu falo com propriedade porque eu já fiz parte. E hoje eu vejo que não há outro caminho além de Jesus, que é o cristianismo. Amém. Olha, aguardando a resposta do professor. Olha só. Existem... Isso aí eu ia falar na aula de quando conversasse introdução à formação do Antigo Testamento. Mas já que foi perguntado, vamos tentar responder aqui. Veja bem, gente. Existe muita literatura, vocês têm que saber a diferença entre o que é antibíblico e o que é extrabíblico. Ok? Se você não souber a diferença, eu vou te ajudar. Existem literaturas antibíblicas e existem literaturas extrabíblicas, que foram compiladas ou na mesma época. É porque é o seguinte, a maioria dos escritos estão em outras línguas ainda, e principalmente em inglês. Então, vamos lá. Quando você estuda uma língua, você não estuda só a língua, estuda uma cultura. E a cultura, querendo ou não, Paulo vai dizer que, no capítulo 3 de Romanos, que é dos judeus que vê os oráculos, que vem as revelações, que vem tudo. O irmão citou aí, o irmão J.S. Ramos, que não é esse nome, é irmão Nélio, ele citou o livro das guerras, tem até citando também, porventura não está no livro das crônicas do rei de Israel, um monte de livros que a Bíblia mesmo cita, e eu vou mais bagunçar o negócio. No livro de Judas, ele faz menção de um livro e a gente não acha ele na Bíblia. Ele cita um livro, quando ele vai falar, e você não vê na Bíblia. Então, eu não vou nem dizer o nome dele aqui para não causar polêmica, mas veja bem, respondendo a pergunta do irmão Nélio... Pode dizer, pastor, nós digo o nome. Essa literatura... Não. Essas literaturas que a Bíblia cita, que o irmão citou aí, livro das guerras, livros e mais livros, esses livros existem com os sábios judeus. Veja bem. Entenda, eu sou cristão, sou também, graças a Deus, dirijo congregação, sou evangelista da igreja, para ninguém me chamar de judaizante. Não sou.
Mas a Bíblia não é uma ferramenta brasileira. Você já convive comigo. A Bíblia não foi originalmente escrita em português. Ela foi escrita em grego, em hebraico e resquícios de aramaico. Deixa eu inverter. Foi escrito em hebraico, alguns versículos de Lamentações de Esther em aramaico e em grego o Novo Testamento. Primeiro Testamento, Antigo Testamento, todo foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Agora lá vem uma coisinha para bagunçar a cabecinha da gente. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos por homens em grego com a mente judaica. Esse é o problema. Quando alguém vai pregar e passar uma doutrina falando desses livros que o irmão leu, esse livro aqui, se está ali citado, é porque esses livros existem. Agora, onde eles estão, eu vou dizer para os senhores onde eles estão. Alguns estão no Vaticano, e os outros estão no Museu do Livro, em Tel Aviv, em Israel. Só quem tem acesso a essa documentação é quem tem curso superior, ou de arqueologia, ou de história, ou se mostrar um curso superior de teologia, com luvas, um monte de coisa. Então, assim, esses livros aí que o irmão citou, faz parte da literatura judaica não canônica, vamos dizer assim, não canônica, não sagrada, mas é um livro que remete à história, que você não tem essa informação. Olha onde o irmão está me levando. Eu estou entrando numa enrascada aqui, mas eu vou tentar me sair. Então, veja bem. Assim, nós não temos acesso a muita coisa extra-bíblica que aconteceram paralelamente no mundo bíblico. Não estou falando nada de antibíblico, estou falando de extra-bíblico. Que é um material rico. Pronto, nós temos um material extra-bíblico, que está na Bíblia Católica, que a gente não lê. A história dos Macabeus. Não está na Bíblia, mas aconteceu. Que era comemorado na festa da dedicação, que o próprio Jesus comemora no capítulo 10 do Evangelho de João. Que não fazia parte do calendário judaico, a festa da dedicação. Ah, meu irmão, tem tanta coisa que a gente não tem acesso, nem os senhores têm, nem eu tenho. Então, assim, vamos deixar esse negócio para lá. O livro que é citado em Judas é o livro de Enoque, viu, gente? É o livro de Enoque. Na hora que eu ia falar, ele tirou o doce da minha boca, ó. É, o livro de Enoque, e aonde existiu uma briga muito grande. Eu não vou falar de Cânon hoje, porque senão dá outra briga, dá confusão, dá problema na história. Olha onde o irmão Nélio está me levando. Então, assim, essas literaturas tem que entender que antes de existirem os pais da igreja, a gente tem que reconhecer isso. Existiram os sábios judeus, tipo Hilel, que foi avô de Gamaliel, que foi mestre de Paulo. Sim ou não? Sim ou não? Gamaliel foi mestre de Paulo, não foi? Ele foi neto de Hilel. E tem muitos escritos de Hilel que a gente não tem acesso, ou seja, que vocês não têm, que eu tenho. Tem muitos escritos de Shammai, que também, na época, brigava com a escola de Hilel sobre a questão de Ketubá, de casamentos, se é 3, se é 2, se é 5, se é 1. Eu não vou entrar nesse mérito. Olha a gama de conhecimentos, de livros que a gente não tem acesso. E é melhor a gente não ter acesso a alguns mesmo, não. Amém? Deus abençoe vocês. Mas esses livros... para me dar a lista desse livro para eu comprar. Não, mas você não acha. Tem livros que você não acha no mercado. Entendeu? Nem pode bater foto. É um pouco diferente da gente. Esses livros que o irmão Nélio citou, eles existem, mas não tem para vender. Entendeu? Não tem. Então, é como aquela história que eu falei. O que é extra-bíblico?
o Brasil foi invadido por Pedro Álvares Cabral. Isso é mentira ou verdade? É verdade, mas não está na Bíblia. Mas não é verdade? Então, tem muito material que a gente não tem e a gente perde. E, às vezes, a gente vai discutir, digamos, discutir com um filósofo que cita muito Osho, que cita muito esses caras que eram ateus. O irmão Ricardo, né, disse que o irmão aí acabou de dizer que o irmão entrou na universidade, perdeu a fé. Mas o problema maior é que nós não temos acesso a esses livros, que eu acredito que os pais da igreja lá atrás, eu falo dos pais pós-apóstolos, eu digo Policarpo, eu digo Irineu de Lyon, esses carinhas que foram antes desses pais da igreja, são os sucessores dos apóstolos, tiveram acesso a essas literaturas. Entende? Então, assim, o que o irmão Josué está dizendo aí, o irmão Nélio está dizendo aí, se a Bíblia está dizendo, porque tem. Agora, onde estão, não temos acesso. Tem coisas que a gente não pode dizer. Lembra que Jesus disse aos discípulos, tenho muito que vos revelar, mas vocês ainda não suportam? Então, olha, irmãos, tem gente que, se descobrir certas coisas, ele perde a fé, mesmo sem filosofia. Irmão, debaixo do Tem que ter... sangue, Jorge, veja só, debaixo do sangue de Jesus. Vou repetir de novo, debaixo do sangue de Jesus. Amém. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler. Pesquisar. Eu li a Bíblia toda 19 vezes. Amém. 19 eu só li uma. Parei um pouco. Eu estou falando ler, não é estudar, né? Ler. Sim, senhor. Lendo ela. Amém. E isso aí, como nós falamos na filosofia, a filosofia é a arte de você perguntar, né? Isso. A filosofia. Então, quando eu comecei a ler alguns livros, eu que me deparei com esses escritos na Bíblia, aí nós temos os escritos de Flávio José, né? Porque não tem livro de Flávio José, que praticamente é de uma época de muito longe, né? Então, será que esses livros existem? Eu nunca tive uma oportunidade de perguntar. E hoje eu dou glória a Deus por perguntar aqui e o senhor me afirmar que esses escritos tem, agora que a gente não pode ter acesso. Mas, por me deu uma notícia muito boa, que a pessoa pode ser uma pessoa formada, vou me formar e vou pedir ao senhor a passagem para ir lá, para ir ver esses livros. Pronto. Amém. Olhem, eu tenho um estudo, para terminar a aula, Pronto, eu ia falar aqui sobre teologia sistemática. É bom e é ruim. É ruim e é bom. É bom. Exemplo. A teologia sistemática, vou dizer só esse exemplo, para não entrar aqui mais. A teologia sistemática, ela trata de 4 escolas escatológicas sobre a vinda de Jesus, certo? 4 escolas. Qual das 4 tem razão? Não responda. Certo. A teologia bíblica, ela trata da seguinte forma: Jesus vem. E aí, tem discussão? Não. Então, pronto. Então, a teologia sistemática vai querer, ele vem antes, ele vem no meio, ele vem depois. Mas a teologia bíblica diz o seguinte: ele vem. Aleluia. Não há discussão. Deus. Então, porque um versículo destrói um castelo de areia. E eu tenho muito medo de entrar no campo escatológico. Porque João Calvino, o grande reformador da França, ele comentou a Bíblia de Gênesis as epístolas de João e de Pedro e Judas. Nunca comentou Apocalipse. Ele disse o seguinte: eu não tenho condição de entrar num livro tão profundo como esse. E morreu e nunca comentou Apocalipse. Então, assim, eu vejo muita gente escrevendo
e deixando pontas soltas. Se é para recomendar um livro bom para os senhores comprarem, mas é um livro muito exaustivo, exegético, muito exaustivo, um livro muito exaustivo. Mas, sim, questão de literaturas é para quem gosta de ler. E tem literaturas que a leitura é muito pesada. Pronto, Flávio José, como ele acabou de dizer, não é um livro de leitura, é um livro de pesquisa. E tem também o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Muito bom. Está entendendo? Que ele vai citar coisas que não estão na Bíblia, mas aconteceram. Mas esses livros que eu acabei de dizer aqui, pelo amor de Deus, eu não disse que era sagrado. O livro de Enoque não entrou na categoria dos sagrados, porque é um livro que tem muita viagem. Eu já li ele, eu tenho ele. Então, assim, tem literaturas que são muito, muito, muito difíceis de você adquirir e de você, até mesmo você ler, devido à época. Querido, que Deus abençoe. Para a semana, vamos entrar na parte final do livro, da disciplina, do livro não, que vai falar sobre a teologia e as outras ciências, também de forma bem pincelada. A gente pode trazer a teologia e as outras ciências, certo? Vamos falar sobre isso. E não é nada demais a gente querer saber de coisas que está ali na Bíblia, que a gente nem questiona isso. Para mim, olha, o irmão Nélio foi a segunda pessoa, desde 2014, que ele ensina teologia, que pergunta sobre esses livros que estão lá. Eu achei interessante essa pergunta. Então, que Deus abençoe a todos. A gente vai orar. Agradecendo a Deus por essa aula. Perdão pelo tempo que passamos. Professor, deixa eu deixar o nome de um livro muito bom para nós, essa teologia. Entende tu que lês. Entende tu que lês. É um livro de Gordon Fee, não é isso? Livro de Gordon Fee, que vai tratar de hermenêutica. Hermenêutica, é isso mesmo. O meu é capinha antiga, capinha vermelha. Muito bom o livro. Vai trabalhar. Entende do que lês, né? Muito bom de toda a vida. Muito bom o livro. Senhores. Quem se interessar e querer livro em PDF, eu tenho um grupo que é do Brasil inteiro, mas não é de conversa, não se conversa. A pessoa só vai pedir livro lá. Se tiver, ele manda na hora, você imprime, está com capa, com tudo, sabe? Para a gente que tudo é muito bom. Aí, quem quiser falar no meu privado lá, que eu mando o link lá para você entrar. Ontem o pastor, o evangelista Ronaldo Xavier, já mandei para vários pastores, sabe? E eles estão maravilhados com o grupo, sabe? Muito bom. Todo tipo de... Amém, vou querer. Pode falar comigo que eu mando o link. Tá certo. Queridos, Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Hoje foi um pouco mais maciça. Não teve muito slide para a gente brincar de ver, mas temos que avançar no conhecimento para os senhores. Né? Para a semana teremos a última aula, assim, de introdução à teologia. E daqui para lá eu vou pensar o que eu vou fazer com os senhores sobre a atividade. Mas não se preocupem com nada, certo? O importante é passar o conhecimento. Leiam o livro de vocês, leiam o módulo de vocês, respondam os questionários, que é bom para o conhecimento de vocês. Agora eu vou pedir... Professor? Sim, professor, sim, senhor. Eu queria só fazer uma pergunta. Do nosso livro que nós temos, o senhor vai dar aula na próxima semana. Qual página para que a gente possa ler e quando o senhor já estiver explicando aí, a gente já esteja ciente, e já lido também as páginas, ou seja, o livro aqui, para a gente ficar mais a profundo e estudar ele, né? O senhor pode me dizer alguma coisa aqui que eu possa... É o seguinte... O último número que a gente parou aqui foi o número 22, não é isso?
Aí o senhor parou no 27. Você vai ler, teologia e a filosofia. você vai ler da 31. Teologia e as ciências. Vocês vão ler Teologia e as ciências, página 31, desse módulo aqui, né? Esse módulo aqui. Certo. Página 31. Do 27 ao 31, lei, né? A leitura pouca, é pequena. Vocês vão ler a página 31, 32, 33, tem um monte de versículos para vocês lerem. E depois tem os limites da teologia. Pronto. Cadê? Páginas da 31 a 35. Até a 36. 35. A 35, 36 Isso. 36 a 36 é referências bibliográficas, caso os senhores queiram enriquecer o conhecimento dos senhores, comprar esse livro aqui, a página 36. Mas é da 31, Edinaldo, meu pastor, do 31 ao 35. Isso. Pode Ao ler. 35. Isso. Sim, senhor, meu pastor. Eu lhe agradeço. Muito obrigado. Então, o senhor vai orar por nós agora e o pastor Ricardo... Sim, senhor, vou orar. ...interpreta a bênção apostólica. Sim, senhor. Sim, senhor. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos mais necessitam de oração? Eu, minha casa e o mundo. Eu e minha casa também necessitam em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nós aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por esta aula maravilhosa, Pai. Ó Deus, que aprendemos cada dia mais e mais da Tua palavra. Abençoe o nosso professor Jorge, nosso pastor. Abençoe cada irmão que também está fazendo esse curso do auxiliar ao pastor, Pai. Estamos aqui aprendendo da Tua palavra. Abençoe cada um de nós que estamos aqui também lendo para ficar cada vez mais, Senhor, ó Deus, aprendendo, Deus, a Tua palavra. Abençoe cada um, abre o entendimento, Deus. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu queria convidar os irmãos. Amém. Amém. Contar com os irmãos, por gentileza, me dê esse apoio aí, e que nós fôssemos discutir com a bênção apostólica através do nosso muito digno pastor e professor Jorge Zido. Amém? Amém. Eu? Rapaz, o senhor passou para mim a honra, foi, pastor Ricardo? Pai, é humilde, viu, pastor? Ele é humilde. Ele é humilde. Amém. Curvem as vossas cabeças. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Até quarta, se Deus permitir. Um abraço. Amém. Em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor. A paz do Senhor Jesus Amém. Cristo. Deus abençoe, meu irmão.